Aleluia. Amém, queridos? Pode sentar no seu lugar. Aleluia. A graça e a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Esse é um mês que nós vamos compartilhar sobre o Espírito. Amém? Então nós temos muitas palavras ainda que eu creio que vai aquecer o seu coração. Semana passada nós compartilhamos, nós demos uma introdução. É ou não é? Demos apenas uma introdução sobre a carne e o Espírito. E hoje nós queremos compartilhar com você sobre andando no Espírito. Amém? Você está preparado para andar no Espírito? Amém? Semana passada, domingo, a pastora falou sobre aquela guerra que é a carne e o Espírito. Você sabe, essa é uma das matérias de pós-encontro que nós compartilhamos muito sobre essa questão de carne e Espírito. E se tem uma coisa que você só consegue fugir da carne é correndo para o Espírito, sendo cheio do Espírito. E hoje eu quero compartilhar com você sobre andando no Espírito. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Gálatas 5, 16 ao 18 diz assim. Vamos ler lá. Vamos ler aqui no Gálatas 5, do 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém? Esse é o texto base que nós vamos usar hoje para que possamos compartilhar essa mensagem. Amém? Você sabe que o Espírito e a carne lutam constantemente. Isso foi muito claro semana passada, domingo, né? Domingo que a pastora ministrou. Semana passada, né? Porque domingo é o último dia da semana, não é? Primeiro dia da semana, então é essa semana. Mas amém. Sabe, nós vimos que o Espírito, ele luta constantemente. A nossa carne luta contra o nosso Espírito. Mas a carne tem que se subjugar ao Espírito, é ou não é? O Espírito que tem que controlar a parada. Porque quando você é controlado pela carne, aí é aquilo que a pastora compartilhou, né? Você anda pelo instinto. Quando você anda pelo instinto é um perigo. Você sabe que as pessoas, elas morrem e matam por causa do instinto. Você sabia disso? Por causa do instinto. Sabe, e nós vamos... Eu quero compartilhar com você hoje sobre isso, sobre andando no Espírito. E vimos que a forma de não satisfazer a vontade da carne é o quê? Andando no Espírito. Amém? O apóstolo Paulo, ele afirma que quando andamos no Espírito, de maneira alguma nós satisfaremos a concupiscência da carne. Palavra bonita, né? Concupiscência. Os desejos da carne, as vontades da carne. De maneira nenhuma nós fazemos as vontades e os desejos da carne quando nós andamos no Espírito. Como que eu luto contra a minha carne? Fortalecendo o meu Espírito, se enchendo do Espírito, andando no Espírito. Amém? Sabe? E eu quero compartilhar com você hoje. Para mim andar no Espírito, a primeira coisa que eu tenho que aprender é não sair do avião. Fala para quem está do seu lado, fala assim, não saia do avião. Amém? Fala para ele de novo, para ele entender, para conectar com a imagem. Fala assim, não saia do avião. Amém? Sabe, em Romanos 8, Paulo diz que no mundo espiritual existem duas leis que operam. É a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Amém? São duas leis que operam. Diz assim Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando a lei de Cristo, a lei da vida, entrou, me livrou do pecado e da morte. Amém? Então já não preciso mais estar debaixo da lei da morte. Somente estando debaixo da lei do Espírito, nós experimentamos na prática a libertação da lei do pecado.
Você quer ser liberto da lei do pecado, você precisa experimentar da lei de Cristo. Você precisa andar em Cristo. Se a sua mente ainda está debaixo de culpa e condenação, se você ainda acha que você precisa fazer muita coisa para que você seja santo, você ainda vai correr um grande e longo período ainda debaixo da lei da morte, do pecado. Mas como que essa lei funciona? Como que essa lei funciona? Sabe, uma ilustração muito clara é a ilustração da lei, de uma lei que impera na natureza, que se chama a lei da gravidade. Você sabe que a lei da gravidade, ela é a lei que impera sobre todas as coisas na Terra. Qualquer coisa que você joga para cima, ela volta para baixo. Se você tentar pular de um lugar muito alto, você vai ser puxado para baixo. É assim ou não é? E você sabe, querido, na natureza existe a lei da gravidade e a lei da propulsão, propulsão aerodinâmica. Até anotei isso aqui para mim não perder o processo. A propulsão da lei da gravidade e a propulsão da aerodinâmica. A lei da gravidade te puxa para baixo e a lei da propulsão da aerodinâmica te impulsiona. E você consegue vencer a lei da gravidade. Você sabe que na natureza existem essas duas leis, amém? Uma que te puxa para o chão e a outra que te faz subir, te impulsiona. E isso é usado muito na questão do avião. O avião, ele usa a lei da propulsão aerodinâmica. Quando o avião está voando, a lei da gravidade ainda existe? Existe. Mas a lei da aerodinâmica ainda é superior à lei da gravidade. Você está entendendo por que nós não podemos sair de dentro do avião? Sabe, no entanto, a lei da aerodinâmica, ela é maior, ela é mais forte do que a lei da gravidade. Então, mesmo usando toda a força necessária, o avião vai estar voando. Mas a lei da gravidade deixa de existir quando você passa das nuvens, por incrível que pareça, aumenta. Mas ainda assim, a lei da propulsão, da aerodinâmica ainda mantém o avião de pé. E você sabe, querido, algo interessante. Quando o avião está voando, essa lei ainda existe. Mas nada pode atingi-lo, porque ele está a todo vapor. Amém? E você sabe, o avião, ele é como o espírito. Se eu estou nele, a lei do pecado não pode me atingir. Amém? Por isso que nós não podemos sair do avião do espírito. Se porém eu sair de dentro do avião imediatamente, a lei da gravidade, que representa a lei da morte, do pecado, me puxa para baixo. Me puxa para a carne. Fala assim, misericórdia. Você está entendendo a importância de você andar no Espírito? A lei do Espírito é a lei da propulsão, te leva para cima. A lei da carne te puxa para baixo. Se você deixa de andar no Espírito, você vai ser puxado para baixo. Fala misericórdia. Sabe, se eu deixo de andar no Espírito, imediatamente eu vou entrar na esfera da onde? Do pecado. E o pecado vai me puxar para baixo. Nós não temos de vencer o pecado, querido, pelo nosso esforço. Simplesmente de não fazer. Eu venço o pecado naturalmente quando eu ando no Espírito. Porque o Espírito vai me proporcionar para cima. Amém? Você crê nisso? Sabe, Paulo diz que a lei do Espírito é a lei do amor. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, será que Paulo estava certo em dizer que contra essas coisas não há lei? Sabe, querido, você já conhece a Constituição do seu país? Você conhece as leis civis? Você já viu alguma lei que proíbe alguma dessas coisas que o apóstolo Paulo menciona? O apóstolo Paulo, ele menciona amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Você já viu alguma lei proibindo algumas pessoas de
serem ou fazerem isso que o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, isso aqui é tremendo, querido, porque não há nenhuma lei que proíbe um homem de amar a sua esposa. É ou não é? Sabe, você nunca vai ler na manchete de um jornal: o marido é preso por amar demais a sua esposa. Porque isso não é contra a lei, amém? Faça isso, isso é benéfico, amém? Sabe, não há lei que proíba você de ser alguém alegre, de viver em paz. Sabe, querido, isso aqui é tremendo demais. Sabe, você nunca lerá que alguém desfez uma amizade porque a pessoa que ele considerava amigo era benigno demais, era muito bondoso, extremo. Então não dá, cara, para mim andar com você, você é bom demais. É contra a lei eu andar com você. Você é extremamente benigno, como a pastora falou semana passada. Tudo depende da forma que você olha, amém? Como é que eu posso ter uma visão tão boa com relação ao Beto? Fala assim: Beto, você é maravilhoso demais, Beto, eu não posso andar com você. É contra a lei eu andar com você. Sabe, você nunca vai ver um funcionário que foi demitido por justa causa, pelo patrão, porque ele é fiel. Você está entendendo? Sabe, nenhum líder pode ser desqualificado. Você não vai ver nenhum líder de célula sendo desqualificado, porque ele é muito manso. Amém? Nenhum amém, hein? Glória a Deus. Cadê o líder de célula? Estava esperando o restante da profecia, né? Não. Aleluia. Você não vai ver nenhum líder de célula sendo desqualificado, porque ele é extremamente dominado. Ele tem um domínio próprio assim, poderoso. Não age por impulso. É ou não é? Sabe, a lei do Espírito, ela está acima da lei de Moisés, está acima da lei do pecado, está acima das leis civis, está acima das leis naturais. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala que contra essas coisas não há lei. Amém? Sabe, comece a operar na lei do Espírito, querido. A lei do Espírito é o avião. Amém? Fique dentro dele. Lá fora, a lei da gravidade funciona poderosamente. Se você sair do avião, você vai ser puxado para baixo. Você entende por que muitas pessoas vivem tentando vencer na vida, lutam? É porque elas querem, por esforço próprio, conquistar as coisas e fazerem, e deixam o principal de lado, que é andar no Espírito. Você só consegue vencer as barreiras, as dificuldades, as limitações, os seus pecados quando você anda no Espírito, porque o Espírito te guarda e te leva para cima. Amém? Sabe, te leva para longe da carne. É como aquela luta que estava aqui no domingo, o Espírito lutando contra a carne, mas na realidade são um só, é o mesmo. Constantemente eles vivem em luta. Pastor, depois que eu passo por enquanto fica mais fácil? Pelo contrário, seu espírito vai lutar com mais intensidade ainda, porque agora você aprendeu e precisa exercitar ele. Vai ficar, até Jesus voltar, vai ser uma batalha tremenda. Até Jesus voltar, vai ter alguém que vai te infernizar. Até Jesus voltar, sempre vai ter alguém que você vai precisar pedir perdão. Até Jesus voltar, você vai ter que aturar muita gente difícil. Até Jesus voltar, você vai se machucar muito e também vai machucar. Sabe, então é uma luta constante. Amém? O segredo para que você possa sair bem em todas elas, mesmo que você se machuque em algum campo de batalha, mas que as feridas não sejam ao ponto de decepar um braço ou uma perna. Amém? Então seja rápido, ande no Espírito. Não espere perder uma perna, um braço ou a cabeça por aí, para que você entenda que precisa viver debaixo da lei do Espírito. Amém? Sabe, que o Senhor possa hoje abrir os nossos olhos para ver, querido, que ninguém pode vencer o pecado simplesmente usando a própria vontade. Eu vou deixar de fazer, eu tenho uma coisa dentro de mim, porque quando eu falo que eu paro, eu paro. Pode ser que por um momento você consiga, mas ainda assim você está longe daquilo que vai te impulsionar. Você está fazendo com a força do seu braço. Uma hora você cansa. E uma hora você vai se deparar que todo aquele esforço que você fez não te levou para o propósito de Deus.
Sabe, isso é uma grande perca de tempo. O mais fácil é você andar debaixo da lei do Espírito, que Ele vai te guiar por um novo e vivo caminho. Quantos creem nisso? Amém. Sabe, querido, nesses dias que nós vamos falar sobre o Espírito, claro que nós vamos falar um pouquinho da carne. A gente não precisa falar muito sobre a carne, você já sabe o que a carne faz. Então nós vamos falar sobre o Espírito, para que você seja fortalecido, para que você possa lutar contra a sua carne. Amém. Sabe, a nossa própria vontade jamais poderá vencer a lei do pecado e da morte. Entenda isso. Amém. Mas graças a Deus, porque não temos de fazer nada disso, querido. A lei do Espírito faz por nós. Quantos creem nisso? Amém? Nós temos apenas que caminhar na lei do Espírito, que naturalmente a vida se manifestará em nós, de forma que nós vamos andar como vitoriosos, vamos andar em vitória, sendo transformados a cada dia de glória em glória. Hoje você não está como você gostaria, mas quando você anda debaixo da direção de Deus, quando você anda no Espírito, de glória em glória, de culto em culto, para ser mais específico, de célula em célula, de abraço em abraço, amém? De aconselhamento em aconselhamento, de discipulado em discipulado, de 7 passos em 7 passos, você vai sendo transformado, amém? Quando você olhar para trás, você vai achar que está no chão. Quantos já andaram de avião? Quantos já andaram de avião aí? Eu profetizo que um dia você vai andar. Sabe, é um negócio muito estranho quando você anda de avião. A sensação para subir é que parece que os seus órgãos vai tudo para baixo. Quando vai descer, os órgãos sobem tudo para cima. É uma sensação muito estranha. Mas quando você está lá em cima, é como se você estivesse andando na rua normal. É assim ou não é? Quem já andou de avião sabe. Até as turbulências, parece que você está numa estrada, andando a 80 por hora, e tem alguns buracos na estrada. É assim ou não é? Você sabe, querido, quando você está lá em cima, você nem percebe a altitude que você está, a velocidade que você está indo, você não percebe nada. É a mesma coisa quando você anda no Espírito. Ele está te empurrando, está te impulsionando numa velocidade que você nem imagina. Quando menos espera, você chega onde você desejava. Amém. Você sabe, querido, é algo maravilhoso. Por isso que nós devemos andar no Espírito. Segundo, para andar no Espírito, edifique-se orando em línguas. Sabe, querido, isso aqui é fundamental para que você seja fortalecido e edificado. Pastor, orar em línguas é um negócio que eu creio que o Espírito de Deus tem que falar comigo, tem que vir um raio e algo sobrenatural vai acontecer na minha vida. Você sabe, querido, orar em línguas é a coisa... É a ferramenta principal do crente quando se converte, se batiza e é cheio do Espírito Santo. Amém? Sabe, a primeira coisa para que eu possa andar no Espírito, além de não sair da presença do Senhor, andar no Espírito, eu preciso também edificar-me orando em línguas. Porque a oração em línguas é o recurso de Deus para a nossa edificação. Amém? Olha lá, se você quer ser edificado, se você quer ser fortalecido, você precisa orar em línguas. Pastor, mas e a palavra? Eu posso só vir no culto e receber a palavra? Amém, você vai receber uma palavra de fé, mas a oração em línguas fala de uma edificação íntima, uma edificação sua, é uma conexão sua íntima com Deus. Amém? Pode passar. Olha lá, porque a oração em línguas, pode passar. Ele é um recurso de Deus para a nossa edificação. Você sabe, querido, antes de falar desse recurso sobrenatural, nós precisamos rapidamente aqui abordar sobre os tipos de línguas que a Bíblia descreve. Há pelo menos 4 tipos de línguas que está descrito na Bíblia. Amém? Quantas línguas tem? 4. Amém? E é extremamente importante que a gente entenda a diferença dessas línguas, porque ela vai ser fundamental para a nossa compreensão. A primeira língua é a língua como um sinal para os incrédulos. Amém? Você sabe, esse fenômeno aconteceu no dia de Pentecoste, quando estavam todos reunidos lá, orando em línguas, que veio línguas repartidas de fogo naquele lugar. Você sabe, algo interessante aconteceu.
Olha o que diz em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo... Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, que diz assim: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Você sabe que isso aqui é algo interessante. Como assim, pastor? Os sinais das línguas são para os incrédulos. Sim, são para os incrédulos, para eles verem que Cristo se manifesta. Você sabe algo interessante? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, diz assim, olha que interessante. Atos capítulo 2, versículo 5. Ora estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Para você entender, era uma grande festa naquele dia. Existiam pessoas de todas as vizinhanças, de todos os povos, de todas as línguas, ali naquele lugar. Não junto com os discípulos. Mas olha só, versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e a Síria, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando diziam: estão embriagados. Amém? Você sabe, a primeira questão aqui com relação a línguas é um sinal para os incrédulos. Então as pessoas viram aquele povo falando nas suas línguas maternas, mas estavam falando as grandezas de Deus. Cada um estava entendendo que eles estavam falando nas suas línguas. E aquele povo estava orando em línguas. E cada um deles estavam entendendo: como assim? Eles não são galileus? Como é que eu estou ouvindo eles falar na minha língua materna? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Então, a outra questão também com línguas é línguas para interpretação. Amém? Esta variedade de línguas leva o crente a uma intercessão. Amém? Línguas para intercessão. Pela sua própria vida, sua família, ou sua igreja, ou sua cidade ou nação. É um momento que você está intercedendo e você ora ali com gemidos. E a Bíblia fala que gemidos inexprimíveis. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então existe as línguas para intercessão. Amém? Existe também o dom de línguas para interpretação. Se trata de uma habilidade sobrenatural. Você sabe, querido, isso aqui é interessante, porque a língua para interpretação não é línguas para tradução. Amém? Eu tenho o dom de traduzir. Quando o irmão fala xerecantalabá, eu já sei o que está dizendo. Eu já tenho no meu caderninho. Quando fala labrassúria, eu já tenho aqui também o que significa. Dom de interpretação não é dom de tradução. Amém? Para que você entenda. Senão começa aí a virar um negócio estranho. Amém? Sabe, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz assim: a outro, operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las.
Amém? Sabe, essa questão da interpretação das línguas serve como edificação para a igreja. Se por um lado, falar em línguas edifica a mim mesmo, quando a interpretação das línguas serve como edificação para a igreja. Amém? Porque não adianta eu chegar para você aqui, começar a declarar na sua vida, chegar aqui, pastor, eu vou te entregar uma profecia agora. Xere, canta lá, receba. Recebeu aí? Qual profecia? Está entendendo? Então, quando há interpretação, há edificação. Amém. E um outro aspecto também sobre as línguas é a língua para edificação pessoal. Mas antes disso, volta lá. Acabei pulando esse versículo que é extremamente importante. 1 Coríntios 14, 5 diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Salvo-se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Amém? Sempre quando há interpretação de línguas, há edificação para a igreja. Amém? Então, existe também o dom de línguas, as línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4, fala sobre isso. Olha lá. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, quando eu falo em outras línguas, eu edifico a mim mesmo. Está aí um segredo espiritual para que você permaneça firme e inabalável. Você sabe, você não precisa depender de uma muleta espiritual. Você não precisa depender do seu líder, do seu pastor, para que você receba unção, vida de Deus. Você pode chegar na sua casa, naquele momento mais difícil da sua vida, e começar a orar em línguas. Senhor, eu creio. Começa a orar em línguas, orar em línguas. Sabe, querido, existe momentos da nossa vida que nós queremos falar, é ou não é? Existem momentos da nossa vida que nós queremos resolver. Para ser bem claro, existem momentos, numa porcentagem, para que você entenda, numa porcentagem, às vezes tem problemas da nossa vida que 95% naturalmente nós temos razão de ir com os dois pés no peito, é ou não é? Mas aí tem aqueles 5%, ou até diminuir, aquele 1%, de toda aquela razão que você tem, na sua carne, na sua alma, para você agir com ímpeto, para você responder na lata, para você usar todo o seu instinto, aquele 1% de você parar e falar assim, não, peraí, eu sei que a minha vontade é fazer isso, mas eu não posso fazer isso, eu preciso orar, pedir a direção de Deus. Aquele 1% vira os 100% da sua vida. A sua carne já não tem mais lugar, e agora quem predomina é o seu espírito. Existem momentos na nossa vida, querido, que eu sei que você olha e fala assim, mas eu tenho razão. Mas aí você vai ter que escolher em ter razão ou andar no espírito. Eu tenho razão de ficar bravo, eu tenho razão de não perdoar, eu tenho razão de não ir, eu tenho razão de não fazer, eu tenho razão disso. Mas aí você vai ter que decidir se você vai andar pela sua razão ou se você vai andar no espírito. Porque, por incrível que pareça, aquele simples momento que você para, profetiza e declara, talvez não mudou nada na sua vida, mas o seu espírito já está começando a ter algo novo dentro de você, que está te despertando para algo. Você ainda continua cheio de contas, mas quando você para, declara e fala, eu estou debaixo da unção do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E começa a orar em línguas lá. Está tomando banho de água gelada, porque cortou a energia. E você começa a orar em línguas. Por incrível que pareça, a não ser que seja por um grande milagre, da sua luz voltar. Do nada, mas pode ser que não volte. A sua luz ainda continua cortada, mas o seu espírito está firme, pronto para a próxima. O seu espírito está se fortalecendo para que quando você passar por aquela situação, você entenda quem foi que te tirou daquela situação. Amém? Você crê nisso, querido? Amém? Sabe, toda vez que você se sentir que o seu coração está se esfriando, sabe, que o seu encargo pela obra está
diminuindo, ative o seu espírito usando esse recurso do Senhor. Amém. Colocado à disposição de todos nós, a oração em línguas. Comece a falar em línguas. Sabe, nesses dias que nós vamos, nesse mês que nós vamos estar falando sobre o Espírito, nós vamos estar declarando e profetizando sobre a sua vida, orando sobre você. Você que não ora em línguas ainda, você vai orar em línguas em nome de Jesus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Você vai receber essa ferramenta poderosa para que você possa edificar-se em nome de Jesus. Amém. Esse é um ano do extraordinário. Você tem que estar preparado para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Amém. Sabe? Para mim andar no Espírito, eu preciso edificar, sabe? Me edificar orando em línguas. E para isso também, por que eu preciso me edificar orando em línguas? Porque a oração em línguas transforma nossas fraquezas em forças. Sabe, querido, você está se sentindo fraco? Talvez você pense assim, poxa, eu estou forte, eu fiz academia hoje, eu estou forte, me alimentei bem, tomei uma cafeína, tomei um polivitamínico, estou legal, estou com a minha saúde em dia, eu estou forte, não estou fraco. Muitas das vezes estar fraco é alguma parte da sua mente que ainda não foi renovada, da sua vida que ainda não foi transformada, ou talvez em algo que você tem deficiência. Amém? Sabe, a nossa oração em línguas, ela vai transformar a nossa fraqueza em força. Qual que é o seu ponto fraco? Qual que é o seu ponto fraco? Sabe, quando você ora em línguas, o Senhor faz dessa sua fraqueza se tornar a força. Amém? Sabe, em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26, Paulo afirma que quando o Espírito Santo, através dos gemidos inexprimíveis, ele ora, sabe? Ele está falando das nossas fraquezas, olha lá. Romanos capítulo 8, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo é para quem demonstra as suas fraquezas. Está entendendo, querida? Olha lá, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito ora por nós. Sabe, quando você se acha forte o suficiente, para você não serve o Espírito Santo. O Espírito Santo é para os fracos. É para aqueles que se colocam por baixo, é para aqueles que dizem, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu porto seguro, o Senhor é meu caminho, o Senhor é minha direção. E quando você mostra a sua fraqueza, o Espírito Santo, ele olha a sua fraqueza, intercede por você e ora por nós, porque nós não sabemos orar. E o Espírito de Deus, ele vai orar por nós. Sabe, querido, isso aqui é poderoso. Sabe, a fraqueza também refere-se àquela área da sua mente que ainda não foi renovada pela palavra. Existe uma parte aí sua que ainda não foi renovada pela palavra? Sabe, é aquela área da sua mente que ainda é governada pela carne. Fala misericórdia. Pastor, muda de assunto. Sabe, fraqueza também está ligada com áreas da sua mente que ainda você não pensa como Deus pensa. Você ainda não pensa como Cristo pensa. São aquelas áreas que ainda você pensa como Adão pensa. Fala misericórdia. Por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para nos direcionar onde? Nas orações. Por isso que nós precisamos demonstrar as nossas fraquezas diante do Senhor, para que elas se tornem força. Amém. Sabe, porque quando nós oramos somente com a mente, muitas vezes a nossa mente nos atrapalha a orar como convém. É assim ou não é? Se a nossa estrutura de pensamento for natural, adâmica, ela ora a partir do fato presente. É assim ou não é?
Se você ora com a sua mente, você vai orar de acordo com os fatos da sua mente. Você vai orar como? Senhor, eu creio que o Senhor é minha provisão, o Senhor vai me dar uma casa. Não, você vai orar, Senhor, eu sei que eu não posso, me dá pelo menos uma casa de aluguel, me dá condições pelo menos para eu ter uma casa de aluguel. Sabe, se você ora com a sua mente, você vai orar de acordo com aquilo que você vê, mas quando você ora com o Espírito, o Senhor te impulsiona para algo poderoso. É interessante que quando nós andamos com colérico eles olham bem mais além. Os fleumáticos, cada um de nós tem um aspecto predominante. Cada um de nós tem um aspecto predominante. Quem já sabe que eu sou fleumático? Fleumático, ele é um perigo. Colérico também é um perigo. O sanguíneo também. E o melancólico também. Todos são um perigo. A questão do temperamento é quando ele é dominante. Amém? Tem um temperamento que é predominante. Mas o problema é quando o temperamento é dominante. Aí é um grande problema, que ele domina você. Você sabe, querido, é algo interessante que o colérico ele vê como águia. Ele vê além. O fleumático é aquele que fala assim, peraí, isso que você está vendo além, qual que é o caminho que a gente vai trilhar até chegar lá? Um serve de proteção para o outro, é ou não é, pastora? O fleumático é sempre a lombada para que o carro ande um pouquinho mais devagar. Você sabe, querida, é interessante. O carro funciona, você vai chegar em algum lugar, mas se você andar rápido demais, pode ser que você colida. É assim ou não é? Você sabe, quando você olha muito para frente, você voa. Sabe, cada um de nós tem um aspecto predominante. E é algo interessante, porque, sabe, quando nós oramos com aquilo que é, com a naturalidade, a gente vai orar de acordo com o que a gente vê. Por isso que nós temos que andar com pessoas diferentes, mas pessoas de fé, amém? Diferentes que eu digo no temperamento, que algumas vão te impulsionar lá para frente, outras vão te ensinar a ser mais emotivo, mais sensível, outros vão te ensinar a ser intenso, apaixonados. Porque se tem uma pessoa que é apaixonada e intensa em tudo que faz, é o sanguíneo, não é? Sanguíneo vai sem pensar no amanhã. Aí tem os melancólicos, que colocam emoção na coisa. É ou não é? É aqueles que choram quando tocam louvor. É aqueles que quando recebem uma palavra. Eu acho que eu tenho um pouquinho de melancólico, um pouquinho assim. Um pouquinho de melancólico. Você sabe, querido, é algo interessante isso, porque, sabe, nós precisamos ter visão. Nós precisamos ter visão, olhar além. E para que você possa olhar além, a única ótica que te faz olhar além é Cristo. Amém. Se você não anda no Espírito, você não consegue olhar além. Você sabe uma coisa interessante de ser cristão, é porque nós somos um povo de esperança. Isso a ciência comprovou isso. Que as pessoas que têm fé, elas liberam mais hormônios que podem acelerar o processo de cura. As pessoas que têm fé, as pessoas que mais abraçam são as pessoas mais felizes. Hoje em dia, quem é que vive abraçando alguém? Principalmente com pandemia. Não, a gente não abraça não, porque a gente está na pandemia. Os crentes, estou falando assim, os crentes do passado, antigamente, abraça, sabe? Quem hoje se importa de abraçar? Quando você chega no seu trabalho, quando você chegava no seu trabalho, até mesmo antes da pandemia, você abraçava seus amigos de trabalho? Na sua casa, quando você chega, você abraça as pessoas dentro da sua casa? É muito difícil, é ou não é? Os crentes não, os crentes é diferenciado. Os crentes antigamente, antes da pandemia, abraçava, beijava os irmãos, estava junto. É que agora a gente está nesse processo, mas daqui a pouco a gente volta. Amém.
Sabe, nós precisamos olhar além. E para que você possa olhar além, você precisa usar a lente do Espírito. Você precisa andar no Espírito para que você possa projetar a sua vida para frente. Você quer sair do lugar aonde você está? Você quer andar em um outro nível de unção, de fé? Você quer viver algo novo na sua vida? Não é pela força do seu braço que você vai conseguir. E simplesmente pela lente do Espírito. É simplesmente andar no Espírito que você vai conseguir chegar aonde você precisa. Amém? Pastor, mas se eu me esforçar muito eu consigo? Pode ser que você consiga, mas com muito esforço. Daqui a 50 anos você consiga fazer alguma coisa. Daqui a 60 anos pode ser que você consiga. Ou daqui a alguns dias pode ser que você consiga. E se você conseguir, você vai se encher de justiça própria. E justiça própria diante de Deus é como um trapo de imundície. E ninguém pode chegar diante de Deus com a sua própria justiça. Você pode conseguir com seu esforço próprio, mas não vai gerar um propósito eterno. Fala assim, misericórdia. Por isso o mais fácil é você andar debaixo da direção do Senhor. Andar no Espírito, não sair do avião, ser guiado pelo Senhor, amém? Para que você possa receber não só a direção, mas também um propósito eterno de vida, que você possa saber todos os dias para onde você vai, quando Jesus te chamar, amém? Pode ser que Ele te chame no arrebatamento, ou antes do arrebatamento, mas é interessante você saber para onde você vai. Você sabe para onde você vai? A vida que você vive hoje te leva para um propósito eterno. Amém? Sabe, querido, nós precisamos hoje ser cheios do Espírito. Sabe qual é o problema de você ter uma mente natural? É que a nossa mente natural, Deus é como nós somos. É assim ou não é? É aquela velha questão, aquela velha pergunta. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? É assim ou não é? É aquela mentalidade limitada. Quando nós temos a mentalidade natural, nós cremos que Deus é como nós somos. Está entendendo? E você sabe, querido, o Deus que você crê não é um Deus pequeno, é um Deus grande. Amém? Então declare, sabe, que todo pensamento mesquinho, toda mentalidade pequena saia da sua mente em nome de Jesus, que você possa pensar como Deus pensa. Amém? Você crê nisso? Sabe, nós precisamos renovar a nossa mente. Sabe, nós precisamos de transformação da nossa mente para que, sabe, o Espírito de Deus seja liberado em nosso meio, sabe? E o bloqueio, ele não está no Espírito, o bloqueio está na mente. Nós não conseguimos romper por causa do bloqueio da mente. Fala assim, misericórdia. Sabe, quem pensa como Adão, trabalha como Adão. Mas quem pensa como Deus, trabalha como Deus. E como Deus trabalha? Deus fala. E aquilo que Deus fala, acontece. Amém? Por isso que nós devemos falar, nós devemos orar, nós precisamos declarar. Não podemos orar de uma forma natural. É muito bom você orar natural, mas melhor ainda é quando você ora no Espírito. Amém? Sabe? Permita que através da oração em línguas o Espírito Santo transforme suas fraquezas em força. Amém? E por que, sabe, por que eu preciso me edificar orando em línguas? Porque na oração em línguas, o Espírito ora através de nós. Amém? Sabe, por isso o Espírito, ele nos assiste na nossa maneira errada de pensar, na nossa maneira errada de sentir, na nossa maneira errada de desejar. Por isso o Espírito Santo, ele nos conduz. Amém? E nessa fraqueza são também debilidades na nossa alma, não só na nossa mente. E sabe, querido, nós podemos dizer que o Espírito Santo também, ele nos assiste nas fraquezas da nossa alma, não só na nossa mente. Sabe, por causa das limitações impostas pela nossa alma, o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas orações. O Espírito Santo, ele nos direciona nas nossas orações. Quantos creem nisso? E sabe, querido, enquanto você começa a orar em línguas, você ainda não tem a saída para aquela situação da sua vida. É como eu compartilhei.
Quando você ora em línguas, ainda não se resolveu o problema. Ainda há muita intriga, ainda há muita confusão, ainda há muita dívida para se resolver, ainda há muita coisa para se perdoar. Ainda não resolveu, mas quando você ora em línguas, o Espírito de Deus que ora através de você, ele vai conduzindo você para uma saída. Por isso que você não pode parar de orar. Mesmo que não aconteceu ainda, continue até que aconteça. Porque quando você ora, o Espírito Santo ele vai te conduzir para a saída mais próxima, para a alternativa correta para que você deve trilhar. Amém? Você sabe, querido, por isso que nós precisamos orar constantemente em línguas. Orar em línguas é permitir que o Espírito Santo ore através de mim, sabe? E orar em línguas é Deus, sabe? É Deus em mim, falando em Deus sobre mim. Aleluia, isso aqui é poderoso demais, querido. Amém? Por isso nós devemos orar em línguas. Nós devemos orar em línguas, profetizar, declarar, sabe? E quando ele ora através de mim, não há como perder a batalha, porque ele revelará no meu espírito a saída, a alternativa, sabe? Que eu preciso, tudo aquilo que eu preciso, o Espírito de Deus vai revelar através da oração. Por isso que nós precisamos continuar orando. Não aconteceu ainda? Continue orando, não desanime. Pastor, eu orei 21 dias, declarei, jejuei 21 dias e nada aconteceu. Continue orando, continue, porque você está a caminho de sair da onde você está. Você está a caminho do Senhor te mostrar a saída para o problema, para a dificuldade. Não desista. Amém? Não desista, continue orando, continue declarando, continue orando em línguas. Amém? Quando o Espírito Santo, querido, ora através de mim, falando com o Pai a meu respeito, eu estou fazendo a oração perfeita. E essa oração, ela é 100% respondida. Isso aqui é poderoso demais, sabe? Veja o que a Bíblia fala sobre a oração em línguas. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14, fala assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Passa aí. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Talvez às vezes a gente fica pensando, poxa, mas será que isso que eu vou falar é certo? Será que orar desse jeito, eu acho que isso deve ser coisa da minha cabeça. Sabe, você não entende, só ore. Mas eu acho que o que eu estou orando, eu estou copiando a pessoa do lado. Você sabe, querido, quando você vai nos Estados Unidos, todo mundo lá fala inglês. É ou não é? Você não vai ver, você pode ver um inglês britânico, você pode ver, quais são os outros tipos de inglês, Bruna? Australiano, mas tudo é inglês. O que muda é só o sotaque. Tudo é inglês. Então quando você for chegar no céu, também vai ser a mesma língua. Amém? Não se preocupe se você está orando em línguas e parece que é muito parecido com o que o pastor está orando, é muito parecido com o que a pastora está orando. Aí você pode pensar, não, isso aqui não deve ser do Espírito, isso aqui eu estou copiando. Não se preocupa, no céu nós vamos falar a mesma língua. Amém? Só ore, só ore. Amém? Só ore em línguas. Conecte. Fala, Senhor, eu quero orar em línguas. Eu quero romper hoje com essa mentalidade natural. Eu quero romper hoje com essa mentalidade de que eu preciso entender, de que eu preciso ter um dicionário bíblico para que eu possa entender cada palavra, porque eu sou muito reto, eu sou muito correto, eu não gosto de falar bobagem, eu sou muito santo, não gosto de fazer as coisas de Deus na brincadeira. Tem gente que é assim? Tem, eu já fui assim, eu falo que tem porque eu já fui assim. Tem que entender para fazer. Eu não sou desleixado, as coisas de Deus tem que ser santo, pastora. Eu já fui assim, mas na realidade isso era desculpa para não ouvir o que o Espírito estava dizendo para mim. Você sabe, querido, muitas das vezes, você que ainda não ora em línguas, o Espírito de Deus, ele já direcionou você por esse caminho, mas você não abriu a boca e falou.
Mas hoje é o dia que você vai romper com esse medo, com essa barreira. Quando eu fui batizado em línguas, eu só ficava eu comecei lá no mover do Espírito, e o meu líder falou assim: vai falando glória, que o Espírito Santo vai te batizar. E eu fiquei lá, glória, 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 glória. Daqui a pouco eu estava falando um negócio todo estranho, misturado com glória. Meu, o que é isso aqui? Ele continuou falando, vai falando. Daqui a pouco emendou uma coisa com a outra. Eu já não sabia mais o que estava conectando ali. Meu Deus do céu, e eu sentia o meu corpo. Aquilo que eu achava que estava sob o meu controle, aquilo que eu achava que era natural, simplesmente começar orando, falando glória, 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 e eu comecei a falar uns negócios que ninguém não sabia nem o que era. Meu corpo começou a ser incendiado. As minhas pernas começaram a formigar. Querido, aquilo rompeu com a minha mentalidade natural. Porque aquilo que aparentemente era natural, aquilo que aparentemente eu precisava de um dicionário para que eu pudesse entender, aquilo, umas simples palavras. Alguns amigos meus, eu lembro até hoje, foram batizados no Espírito e ficavam falando mas como é que ele estava? Caído no chão, chorando, falando Não sei o que eles estavam falando, mas o Espírito de Deus estava falando algo com eles ali. Eu não sei qual que era a conexão que eles estavam, mas a conexão era tremenda. E eu ali naquela conexão, o fogo veio. O fogo veio que me faltava até o alvo, cara. Ficava assim, querendo cair, meu Deus do céu, que formigamento é esse nas pernas? E comecei falando glória. Primeiro você precisa romper com a mentalidade natural para que você possa andar no Espírito. Você precisa dizer um basta hoje para sua mente. Falar assim: mente, hoje você vai ficar infrutífera. Hoje, mente, você não me prega a peça. Hoje eu vou ser batizado pelo Espírito Santo. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Olha o que diz. Passa aí. Olha lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu não sei se vai se levantar hoje aqui alguém que vai ser usado para profetizar na vida de algum irmão, interpretando a língua, ou se você mesmo vai interpretar a língua que você está falando para o irmão, declarando uma profecia, mas o Espírito Santo vai conectar contigo hoje. Você está preparado? Porque a oração em línguas edifica a sua vida. Pensa na combinação poderosa. Você vai para a célula, recebe uma palavra poderosa, um calor humano maravilhoso, um amor, uma conexão com a comunhão com os irmãos. Aí você vem para o culto, recebe uma palavra de fé, palavra de quarta-feira, recebe mais fé ainda. Você mistura tudo isso que você recebe com oração em língua nos intervalos. Isso é poderoso demais ou não é? Tem como dar espaço para o diabo? Tem como dar espaço para a carne? Tem como você pensar em pecar? Tem como a pornografia te atrair? Tem como outras coisas, a traição, sabe, te atrair? Não tem como, porque você não dá espaço, você está conectado. A oração em línguas vai te edificar. E saiba que quando você começar a orar em línguas, o Senhor vai te conectar em um nível totalmente diferente do que você já está. Se você acha que você já está legalzão, porque Deus já está conectando com você, a palavra está queimando no seu coração, espera ver quando você começar a orar em línguas. Amém. Aleluia, querido. Glória a Deus, daqui a pouco nós vamos orar. Já deu hora? Meu Deus do céu. Eita, o Moisés já está falando para mim que está na hora de acabar. Amém. Eu quero concluir, querido. Sabe, quando você ora em línguas, você está liberando o Espírito de Deus. Aleluia. Sabe, querido, ore.
Sabe, ore com a mente, mas ore também com o seu espírito. Amém? Você crê nisso? Cante com a mente, mas também cante no seu espírito. Você vai ver aonde Deus vai te levar. Amém? Sabe, quando você faz isso, enquanto você faz isso, as cadeias vão caindo por terra. Sua vida continua a mesma, mas enquanto você vai orando em línguas, o Espírito vai orando por você. Enquanto você vai declarando, abrindo a sua boca, falando algo que ninguém do lado está entendendo, o Espírito de Deus está conectando você a algo novo. O Espírito de Deus está levando você para a saída dessa dificuldade, desse problema que você está enfrentando. Cadeias estão caindo, demônios estão saindo da frente, porque você está se levantando. Você crê nisso, querido? Amém? Sabe? Mas eu quero dizer algo para você, o Espírito Santo não é um prêmio para os perfeitos. Ele é uma dádiva para os fracos. Sabe, se você é perfeito, ele não é para você. Se você se acha perfeito, ele não é para você. Mas se você é alguém que tem fraquezas, aí vem a ajuda do céu. Aí o Espírito de Deus vem sobre você. Ele é a dádiva, ele é o dom que vem sobre a sua vida. Sabe, a profecia se cumpriu lá em Atos 2. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, a profecia se cumpriu lá em Atos 2 e vai se cumprir aqui hoje também. Aleluia. Sabe, derramarei sobre vós o meu espírito, sobre toda a carne. E a carne morrerá, a mente natural será renovada. Os pensamentos adâmicos serão extirpados, serão extintos da sua vida. E o Espírito inundará a sua vida. Aleluia. Aleluia, querido. Feche seus olhos aí onde você está.